desmonetização é um mecanismo de curadoria, digamos assim. O que significa isso? Uma plataforma que permite a transmissão, a produção e a publicação de conteúdo de opinião, conteúdo científico, vários conteúdos, divulgação científica, com certeza, né? Eles podem desmonetizar vídeos ou imagens ou textos, né, que eles entendem que violam certos padrões, certos objetivos, certas políticas, né, que eles entendem que devam ser promovidas ou que devam ser reprimidas. Uma forma assim mais leiga poderia chamar de censura, né? E há alguns elementos em comum. Basicamente, tu utiliza um mecanismo sofisticado, suave, não brutal, né, para induzir alguns comportamentos e a reprimir outros comportamentos. Como muitas pessoas utilizam hoje em dia essas plataformas como, inclusive, meio de vida, ou seja, a pessoa vive desta produção de conteúdos, né, vive de fazer, por exemplo, vídeos, né, vídeos de entrevistas, vídeos de divulgação de artigos científicos, vídeos de discussão, né, e as pessoas recebem, tem pessoas que têm milhões de seguidores, de pessoas que acompanham os programas, e que realmente têm uma renda significativa, porque de pouquinho em pouquinho elas conseguem grandes rendas. Elas também podem ter, através de outros mecanismos, o financiamento direto, ou seja, aí eu utilizo uma outra plataforma que permite, então, as pessoas darem dinheiro para aquele meu conteúdo. Essa é uma alternativa, que inclusive escapa um pouco essa lógica da desmonetização, mas geralmente as próprias plataformas possuem ferramentas de monetização, ou seja, tu é remunerado pela organização. É como se tu colocasse um dinheiro em conta corrente num banco, digamos assim, e ele te colocasse automaticamente, claro que tu assinou em algum momento uma autorização para o banco fazer isso, e eles vão te cobrar por padrão. Se tu quiser só colocar o dinheiro lá para eles não mexer, tu vai ter que pagar para colocar lá. Mas na internet meio que o padrão todo mundo coloca tudo e não precisa pagar nada. Claro que isso é uma ilusão, né? Tem aquela piada, né? Quando o produto quando o serviço é de graça, é porque o produto é você, né? No caso dos produtores de conteúdo, obviamente o produto é o conteúdo que eles oferecem, mas existem outros sistemas de remuneração que por exemplo, vai aparecer uma propagandazinha. Algumas dessas propagandas, em algumas dessas plataformas, tu pode pular. Às vezes tem que ver até o fim, mas aí são coisas curtinhas, propagandas curtinhas, né? Existe a versão de tu pagar para não precisar ver essas pequenas propagandas. Esse também, inclusive, vai ser um público mais gabaritado, vamos dizer assim. Todas essas ferramentas, por um lado, estimulam a produção de conteúdo. Então, pessoas capricham muito, editam, fazem sons, utilizam músicas que são autorizadas, ou até elas pagam para utilizar algumas músicas ou imagens. E isso tudo, então, é uma forma, como eu disse no início, de curadoria. O que é o curador? É aquela pessoa que escolhe quais obras vão participar de uma exposição, por exemplo, né? Então, através dessa ferramenta, essas plataformas podem estimular certos conteúdos que elas entendem que são, por exemplo, mais informativos, mais culturais, de mais alto nível, né? Ou alto nível não, que tem muita procura e ela tem interesse também no volume, claro, né? São fenômenos de massa, só que é aquela ideia, né? Tu não consegue fazer uma discriminação positiva para algum grupo sem fazer uma discriminação negativa para o grupo que não se enquadra naquela característica. Então, a ideia da monetização é uma forma de estimular certos conteúdos, e a ferramenta, a possibilidade, digamos assim, a soberania, para fazer uma pequena provocação para depois, dessas plataformas, de também dizer que isso e isso não será monetizado, é uma forma também de desestimular fortemente. E vamos pensar, se o sujeito vive, inclusive, a maior fonte de renda dele é a produção de conteúdo para uma plataforma de rede social, vamos dizer assim, a desmonetização é um soco no estômago, né? É uma coisa que desestimula muito fortemente. Ele possivelmente não vai desistir de fazer, ele provavelmente vai direcionar a produção dele para se adequar
aquilo que permite ele ser monetizado. E aí nós entramos naquela figura, por exemplo, do jornalista, né, que não está nesse circuito, geralmente. O jornalista oficialmente ainda trabalha de modo geral em grandes meios de comunicação que são, em tese, independentes, mas, é claro, o jornal também pode perder anunciantes, né? Então, aí a empresa que está sujeita à desmonetização, e aí, claro, haverá uma pressãozinha sobre o editor, que vai ter uma pressãozinha sobre o colunista, sobre o repórter, né? Nós vimos nos últimos 10, 20 anos já, nos últimos 20 anos, esse fenômeno do surgimento dos produtores de conteúdo. Esses dias eu estava vendo até um vídeo sobre os vídeos de pegadinha, né? Eles tiveram um boom ali por 2005 e começou a dar problemas jurídicos, né? Começou a haver muita armação e, claro, isso começou a frustrar o público que queria ver uma coisa autêntica, queria ver a reação das pessoas sendo surpreendidas por uma situação absurda ou constrangedora, né? E começou a dar problemas legais, começou a haver simulação de pegadinha, ou seja, tu contratava as pessoas para fingir que estavam sendo pegas de surpresa, e aí entrou em decadência este ciclo, vamos dizer assim, dos vídeos de pegadinhas. Então é um fenômeno muito rico, já tem uns 20 anos, pelo menos, né? Cresceu muito. Então, agora nos acontecimentos recentes, estamos em outubro de 2021, se não me engano, recentemente houve um fenômeno muito grande que é o dos podcasts e o fenômeno das conversas ao ar livre. Aquilo que poderia ser uma conversa de rádio, só de áudio, né? Mas, enfim, eles fazem vídeos, né? Fazem cortes, ou seja, eles gravam durante 1h30, 2, 3, 4 horas com alguém, depois eles cortam as partes que chamam mais atenção, e os cortes, então, são as coisas que mais têm visualizações, né? Esse é um fenômeno que explodiu muito nos últimos ano e meio, né? Aqui no Brasil, com certeza, já era um pouco mais antigo em outros lugares, mas no Brasil, acho que explodiu nos últimos um ano e meio. E eu, particularmente, eu acho que eu e tu podemos dizer que nós meio que surgimos aí nesta onda, né? Vamos situar o mundo da monetização, ou seja, da remuneração de conteúdo midiático, seja texto impresso, seja, principalmente, vamos picar no texto impresso, música e que é basicamente áudio. Hoje está muito misturado com vídeo, você quer ver o cantor cantando muito bem. E audiovisual, texto impresso, música. 1970, década de 1970. O que você tinha? No impresso, você tinha o livro. O livro, ele dependia de as pessoas comprarem o livro. E você tinha a revista, era um grandíssimo negócio, a revista e o jornal. Jornal impresso, revista impressa. Não existia o jornal internet, porque a internet não existia. Então, o jornal, ele vivia da assinatura, basicamente, era a maior receita. Os grandes jornais, as grandes revistas, tinham maior receita na assinatura. E outros viviam mais do anúncio, e todos eles viviam um pouco da venda do jornal, da revista, da assinatura ou venda em banca, e do anúncio. Eu cheguei, meu primeiro emprego formal foi na Editora Abril. Na época era vendendo assinaturas. Não era como jornalista, não. Só porque está escrito Editora Abril ali, começou a vida já de uma grande empresa de mídia, que era uma grande empresa de mídia do Vitor Tivita, né? Na música, claro, tinha a receita de shows, que sempre foi, o ao vivo sempre foi o negócio, mas existia, porque na época não tinha muito como piratear, também começou já a pirataria com a fita cassete, mas era uma coisa muito embrionária e muito difícil de fazer, tecnicamente também, não compensava tanto. A grande indústria fonográfica. Eu lembro de amigos que disseram assim, poxa, eu consegui que a Maria Bethânia gravasse uma música para mim, e eu saí da sala da gravadora com $50 mil na mão. E $50 mil no final dos anos 70, é muito mais que $50 mil hoje. O cara saiu com uma fortuna, porque ele, como compositor, a Maria Bethânia ia botar uma música dele no disco. Então, quer dizer, o faturamento da indústria fonográfica era um negócio muito grande.
e não era questão de anúncio, de monetizar ou não monetizar. As pessoas compravam, tinham que comprar. Claro que tinha também já a arrecadação de direitos autorais do que passava em rádio, ou seja, aquela música que era livremente ouvida pelas pessoas. As pessoas não pagavam para ouvir a música que tocava no rádio. Tinha gente, inclusive, que eu fazia isso quando era novo, adolescente, ficava esperando passar as minhas músicas favoritas, botava lá a fita cassete que meu pai comprou, que era uma coisa cara, né? Comprou um gravador, e aí, um gravador 3 em 1, né? Que eles chamavam. Era aquela coisa que tipo, você podia ouvir o rádio e ele gravar o que estava passando no rádio. Era uma revolução. E você tinha o audiovisual. O audiovisual era o grande negócio já nos anos 1970. Então, uma parte do audiovisual que já envolvia lá cifras de muitos milhões de dólares, e no Brasil era uma febre, era uma coisa impressionante o que representava o cinema. O cinema não dependia de anúncio, claro, tinha aquele anúncio no começo do filme, aí depois o governo colocou a obrigatoriedade de você colocar curta-metragens, né, o tempo da Embrafilme. Você tem que botar o curta-metragem nacional, porque a pessoa já está instalada no cinema, já está fechada a sala, você tem que ficar vendo aquilo, né? Aí tinha aqueles do canal 100, o famoso canal 100, que os caras tinham ângulos de filmagem interessantíssimos para jogos de futebol, que não passavam na televisão normalmente, e aquilo, pô, legal, paguei o ingresso, pelo menos está valendo a pena essa prévia do filme aqui. E tinha a televisão aberta. No Brasil, a televisão fechada demorou a chegar. E não tinha um meio. O videocassete no Brasil chega no início da década de 1980, ele chega no Brasil. Já existia no exterior, mas não existia um meio de você assistir televisão como. E as pessoas assistiam muito televisão. As pessoas passavam a maior parte das suas vidas assistindo televisão. Era impressionante na década de 1970 o que se via de televisão. É uma coisa, eu acho que, não sei se supera o tempo que as pessoas dedicam à internet como um todo hoje, mas chegava perto disso. O tempo que as pessoas assistiam televisão. A televisão era muito, muito presente. E aí, no Brasil tinha grupos bilionários, era um negócio bilionário, realmente um negócio muito grande em expressão. Os anúncios. Então, era a vida e morte das empresas, né? Então, lá, Sadia, patrocina o Jornal Nacional. O Jornal Nacional era uma coisa obrigatória, praticamente, né? Porque não tinha grandes. A maioria das pessoas não tinha acesso ao jornal, muitos lugares o jornal nem chegava, fisicamente não chegava lá, em pequenas cidades e tudo mais. Então você tinha aquela. Estar no mundo, estar conectado com o mundo, significava assistir o Jornal Nacional. E então, isso faturava as novelas, então, era uma coisa. Os atores de novelas eram as pessoas mais bem remuneradas do país, porque tal o volume da monetização que se conseguia com aquilo. Mas nesse mundo, vamos falar agora, porque quando a gente fala de desmonetização, a gente geralmente está falando de plataforma e está falando de audiovisual. O que no audiovisual monetiza ou desmonetiza. E o que é essa monetização? Essa monetização que a gente fala não é da TV fechada que veio depois, da década de 1970 no Brasil. A TV fechada, o equivalente da TV fechada, que são os prêmios, ou os prêmios das plataformas de TV aberta, ou as plataformas de TV fechada, como Amazon Prime, como Netflix, já são o equivalente da TV fechada, claro, com você podendo escolher uma coisa que a TV fechada, a antiga TV fechada passou a oferecer, mas aí ela foi atropelada pelo fato de que ela não ofereceu isso inicialmente, que é de você poder escolher o que vai ver a qualquer momento, e ver sem anúncio. Basicamente, geralmente, existe TV fechada com anúncio também, que fatura. A gente tem o caso da Sport TV, que famoso, não preciso. Eu acho que no Brasil há muito tempo o principal faturamento, a principal audiência de TV fechada, e Globo News também, que ela tanto recebe do assinante, né, da TV fechada, quanto recebe do anunciante. Ela tem um misto, como eram as antigas revistas, jornais, não estamos inventando nenhuma novidade, e como é hoje nas plataformas, as plataformas que oferecem também essas duas possibilidades de ganho. E aí tem a chamada desmonetização. O que é a desmonetização? A desmonetização ela se aplica ao anúncio
do tipo TV aberta, ou seja, aquele anunciante que coloca na plataforma para o público que não está pagando diretamente por aquele conteúdo, que pode assistir qualquer coisa que tem ali, mas é obrigado a ver anúncios. Mas o que acontece? Que a gente que é produtor de conteúdo, a partir do momento que eu passei a ser produtor de conteúdo audiovisual, eu era escritor de livro, o livro eu tentava vender, né? Aquela coisa, a distribuição e tal, né? Não é mais o meu negócio. Mas quando eu passo a criar conteúdo, já realmente é um negócio, porque as coisas, claro, o investimento é muito maior, investimento em tecnologia para produzir. Claro, o livro também é um investimento alto, você imprimir um livro. Mas você pode fazer um livro PDF de graça, tal, isso é uma coisa que não gasta nada. Qualquer computadorzinho faz, mas não é qualquer computador que produz, que permite produção de conteúdo profissional. Claro, tem aquela história, muita gente ganha dinheiro com o celularzinho lá, filma, faz o vídeo. Existe mercado, espaço para tudo. Mas isso eu me lembro um pouco como era o início do cinema e da televisão. Tanto no início do cinema quanto da televisão, as pessoas viam qualquer coisa. Com o tempo elas se tornaram seletivas. Isso tende a acontecer também com as plataformas, né? No começo elas veem qualquer coisa. No começo é a caneta azul lá, o fenômeno. No começo é um bebê chorando. Quando começou esse negócio da plataforma, as pessoas filmavam lá o cachorro fazendo estripulia, ou a videocassetada, como você colocou, né? E aquilo, que coisa, que novidade, né? Vamos ver uma novidade. Mas com o tempo isso vai assentar e nós vamos voltar para aquele padrão que era o padrão da TV aberta. Então, quem quer viver de anúncio, ele tem que procurar o padrão da TV aberta. E o que dizia o padrão da TV aberta? Aí eu me lembro de uma emissora de televisão, que era a Band, né? Existe até hoje, que tinha o programa de maior audiência da Band passava no sábado da noite. Eu tenho um jeito de dizer isso, Regis, sem desmonetizar. Era um programa assim de atividades recreativas, era exposição de atividades recreativas. Né? Assim, mas não tinha anunciante. Aquilo não dava muito lucro para a Band. Como é que ela comprava barato uma distribuidora lá, que também não estava muito interessada na distribuidora americana, era quase todos os filmes americanos, porque o negócio não dava lucro. A gente já estava até pela qualidade da produção, que aquilo ali não era igual ao cinemão. Aquilo não foi feito assim, juntaram a galera lá, vamos fazer um negócio aqui, a gente sai filmando e editando. Claro, era mais difícil filmar e editar naquela época, mas dava-se um jeito. E aquilo não dava lucro, aquilo era mais para botar, para nos intervalos colocar anúncio da própria Band. Olha, veja esse programa, você não viu esse programa na Band ainda. Sabe? O jornal da Band está com um negócio, está com uma equipe nova. A gente Era o mais estranho investimento institucional. Exatamente, né? Claro, de vez em quando tinha propaganda de hotéis, vamos dizer assim, tá? Realmente era a única coisa que podia associar a imagem. Por que ele não tinha anunciante? Porque ninguém em uma empresa em sã consciência queria associar a sua imagem àquelas atividades recreativas. Por quê? Porque as pessoas, em geral, elas estão muito insatisfeitas com a sua qualidade de vida nessa parte das atividades recreativas. Elas não confessam isso, mas elas estão muito insatisfeitas. Você como psicanalista pode analisar isso facilmente. Não precisa ser psicanalista para isso, né? Eu acho que qualquer pessoa pode ver. E as pessoas, de modo geral, não acreditam que a vida das outras pessoas é tão medíocre quanto a delas. Exatamente, então. Né? E elas não querem, elas querem assistir aquilo, mas elas não querem associar. Aquilo não é uma boa associação. As pessoas são muito pudicas com relação a isso, que sempre foram, né? Por sua história da humanidade, sempre foram. Não houve diferença. Houve épocas mais, né? mais tranquilas, inclusive os anos 1970. Inclusive, nos anos 1970, acho que você podia passar um filme daquele e ter anunciante. As empresas não se importavam tanto de associar a imagem. Tinha negócio. Tinha lá aqueles conjuntos, né, com um determinado fenótipo de dançarinas e tal, né, do Sargentelli, porque a gente não pode falar o resto do negócio, que era da Embratur também, fazia propaganda no exterior. Bom, tudo isso é uma época que passou. Mas só para lembrar que, então, claro que monetização é uma coisa natural. Claro que se eu pegar um filme daquele e colocar para a plataforma vai dizer, não, eu estou te desmonetizando. O que ela está dizendo? Os meus anunciantes,
que eu sou intermediária, que eu sou como uma agência que trabalha com anunciantes, tá? Os meus anunciantes, as pessoas que pagam tanto o conteúdo quanto o funcionamento da plataforma, armazenagem de vídeos, controle, estatística, todo o trabalho que daqui, porque envolve trabalho, é um monte de gente trabalhando, produzindo conteúdo, e é um monte de gente trabalhando na plataforma, para atender os produtores de conteúdo, para atender os usuários, para atender os anunciantes. Né? E aí os anunciantes, eles têm alguns certos princípios, eles não querem isso. Então, isso eles não querem. Então a desmonetização aí é mais do que ela não é nem censura e nem uma curadoria. É simplesmente um princípio geral, que sempre foi assim, de que filmes sobre atividades recreativas, nenhuma empresa quer associar seu nome a eles. Porque não é interessante para a empresa. A empresa quer ter uma imagem de família, a empresa quer ter uma imagem de responsabilidade social, a empresa quer ter uma imagem. E sempre quis. Isso não é uma novidade, não é um admirável número. O que é novidade, talvez seja a moral vigente ser tão influenciada pelo politicamente correto, pelo woke. O que restringiu muito o uso de palavras. Então as empresas são policiadas por se associar a alguma palavra que se tornou maldita. A gente discutiu aqui no que é politicamente correto, a gente discutiu no que é o woke e tal, como se dá a polícia dessas palavras por grupos de pressão minoritários que não representam a maioria da população, não representam nem o pensamento da maioria da população em geral. Algumas vezes sim, claro, conseguiram influenciar de tal maneira que consegue. Tá, ninguém gosta também de discriminar isso ou discriminar aquilo também. Não é que ninguém gosta. A maioria talvez não goste de discriminar certas coisas que são realmente de mau gosto. Né? Como você diz, a não naturalização das coisas até que faz algum sentido. Já discutiu isso em politicamente correto, que é o woke. Mas as empresas, elas estão muito pressionadas. Os anunciantes estão muito pressionados. Né? E tão pressionados que o politicamente correto impôs coisas realmente que vão ao extremo, né? Aquela coisa de que as empresas que produzem cerveja, elas foram absolutamente proibidas de se vincular à beleza feminina. De uma maneira absolutamente, foi uma virada do dia para a noite. Quer dizer, eu lembro que tinha aquela atriz americana, que era a Paris Hilton, veio para o Brasil fazer um anúncio de uma cerveja. Né? Que na época era dos irmãos Skin, que estava passando já para Brasil, Kirin, que depois vendeu para um outro lá. Bom, vendeu para a Heineken. Agora está na mão da Heineken. A cerveja hoje é produzida pela Heineken. Mas na época não era. Os irmãos Skin Cariol. Né? E aí, o anúncio foi fantástico. Chamou a atenção. Hoje elas são praticamente obrigadas a fazer o contrário. Elas têm que elas têm que criar padrões de beleza alternativa, que em outros tempos a gente diria qual é o nome do que se diz. Mas hoje a gente não diz, que a gente não está a fim de desmonetizar este vídeo em especial, por essa discriminação, mas a gente pode notar a existência do fenômeno. Então as empresas estão muito pressionadas pelo politicamente correto, pelo que é o woke. Quem quer saber o que é politicamente correto, o que é o woke, tem aqui o que é politicamente correto e o que é o woke, e nenhum dos dois vídeos está desmonetizado, porque a gente soube colocar isso de uma maneira sem ferir que as empresas podem patrocinar, certo? Então a desmonetização não é censura, é ausência de patrocínio, ou curadoria, como você queira dizer, tá? Então, você pode fazer uma coisa que tenha apenas receita premium, pode, ninguém está sendo impedido. Claro, tem coisa que não pode, mesmo, nenhuma plataforma vai aceitar. Certas formas de racismo, por exemplo, certos graus de racismo, as plataformas não estão dispostas a aceitar, nem como conteúdo desmonetizado. Certas coisas que envolvam, que firam direitos de terceiros, que constituam um crime de apologia ou coisa parecida. Tem coisas que sempre foram assim, isso não é novidade.
É evidente, é a mesma coisa. Vamos pensar assim, claro, houve um tempo que a nudez era natural na Europa, por exemplo. Até o século XV, XVI, a nudez era absolutamente natural. Os homens e mulheres iam para as termas, tiravam a roupa, tomavam junto, e ninguém achava nada de errado nisso. Né? Inclusive, tem um anacronismo que se ensina nas escolas. Eles viram as índias nuas, ficaram. Gente, naquela época não era novidade nenhuma. Com outros desenvolvimentos que vai se criar essa questão de que, por exemplo, você sair nu na rua constitua uma. Não é crime, é contravenção. Tá? Que constitua uma contravenção. Isso hoje é praticamente universal. Você sair na rua nu em Paris, em São Paulo, em Nova York, em Tóquio, na China, ou na Índia, ou na Arábia Saudita nem se fala, sim, na África do Sul, você provavelmente será detido, porque você está praticando uma contravenção, porque está... a sociedade não aceita este tipo de exposição. Então, da mesma forma, a sociedade não aceita certas coisas sejam veiculadas como mídia num canal livre. Aí existe uma coisa que passou a existir muito quando passou a existir o DVD, por exemplo. Passou a existir o DVD, eu lembro que eu saía na rua no comércio aqui em Salvador, num bairro movimentado, um bairro comercial, e as calçadas foram completamente tomadas por ambulantes que vendiam DVDs de atividades recreativas. Era uma coisa, principalmente, né? Mas tinha Copa pirata também, de tudo quanto é coisa, certo? Mas as atividades recreativas era o preferido, era o gênero preferido daquilo lá. Aquilo lá não era para monetizar em lugar nenhum, mas funcionava como monetização. Quando surgiu a internet, no começo era pago. A maior parte do acesso a esse tipo de conteúdo era pago. Você tinha que assinar. Depois veio uma empresa, que foi uma grande polêmica, que inclusive quebrou completamente a tal da indústria, né? Passou. Por quê? Essa empresa ela veio com a ideia de que as pessoas podiam fazer isso em casa e filmar. E que o público preferia ver dessa forma do que ver uma produção. Eles tinham indicadores de que era assim. Então eu quero fornecer um conteúdo de graça e as pessoas vão me fornecer a produção de graça. Existem 1000 maneiras de você se comunicar e de você ganhar dinheiro com produção de conteúdo. Seja conteúdo, texto escrito, seja... Eu conheço gente que vive de fazer texto escrito. Eu já ganhei dinheiro na minha vida, e é relativamente bom, claro, está longe de ter sido a principal fonte de renda, mas já no passado eu já ganhei dinheiro escrevendo. As pessoas, olha, escreva, faça um original, eu te pago de tanto de adiantamento por um original de livro. Faça texto aqui para a curadoria, já fui curador também de eventos, então faça textos, isso está dentro do escopo da sua remuneração. Texto ou música é muito importante, música realmente é uma coisa que há muito tempo, a gente falava nos programas Beethoven e tal, há muito tempo existem pessoas que vivem de criar e executar músicas, né? Existem orquestras. Há quantos séculos existem orquestras que são remuneradas para ser orquestras, né? Porque os músicos são remunerados. Claro, você vai dizer, mas não eram tão remunerados quanto agora. Sim. A remuneração para o entretenimento, a parte que o entretenimento representava no PIB há 200 anos era muito menor do que hoje, e o PIB era muito menor ainda. Então, claro que a gente está falando de algo muito diferente do que é hoje, mas hoje nós temos um PIB muito maior e uma participação maior do entretenimento no PIB. O entretenimento ocupa um espaço, uma faixa maior de valor do PIB. Então, dentro do entretenimento, há 1000 possibilidades. Uma delas é o anúncio, que é uma grande novidade se você olhar para a história da humanidade. Quando é que você tinha no século XIX empresas anunciando? Claro, anunciavam em jornais, anunciavam, sim. Mas já no século XIX. Mas era raro, era uma coisa pequena, era uma parte pequena do faturamento no século XX. Você já passou a ter, eu lembro do jornal do Metrô de São Paulo, que ganhava dinheiro.
que era a distribuição absolutamente gratuita e que era totalmente bancado por anúncios. Eu já trabalhei em jornal, é isso, há 30 anos atrás, jornal no interior, que no interior o jornal era tão importante para a comunidade que o jornal conseguia viver só de anúncios. Ele não precisava cobrar pelo jornal. Cobrava lá para dizer que cobrou e tal, para ter uma seletividade na distribuição. Mas não vivia disso. Então ele vivia do anúncio. Mas isso é uma grande novidade em termos se você pensar no entretenimento desde o início, dos primeiros tempos lá, Roma Antiga ou coisa parecida. Roma Antiga era os patrões, né? Eram os patronos. Era o, como é que é? Evergetismo, que era chamado. O patrocínio das artes em Roma. Enfim, o entretenimento foi patrocinado, mas diretamente por empresas com a forma de anúncio, de chegar ao consumidor, e isso é uma grande novidade. Claro, foi acentuada, as empresas procuram chegar no consumidor, de mil maneiras possíveis, não é só entretenimento, né? Aquela história do... o guia telefônico era um dos maiores faturamentos. A lista telefônica era um dos maiores faturamentos do Brasil, era a lista telefônica. Era concorridíssimo fazer a lista telefônica. Por quê? Porque a pessoa, quando precisava, já que eu estou com um problema na parte elétrica do carro, parte elétrica de automóvel, páginas amarelas, a pessoa ela procurava lá. Hoje ela procura no aplicativo aqui, né, que a gente não precisa falar o nome. Mas existe uma empresa que está por trás da busca, que ela é líder em buscas. Tem vários buscadores, ela é líder. Então ela é líder, ela é quase a lista telefônica, ela é quase um monopólio. Por isso que a desmonetização nela é tão sentida. Porque ela acaba sendo quase que um monopólio. Se eu não ganhar dinheiro monetizando ali, eu tenho outras alternativas de monetizar? Tenho. Tem outros que monetizam o meu conteúdo. Mas o faturamento deles é tão menor, a audiência deles é tão menor. É a história do buscador, né? Eu não quero gastar anúncio com o buscador daquela empresa de 6 letras ali, americana. Eu quero usar o outro buscador do concorrente dele. O buscador da Microsoft, pronto. O buscador da Microsoft tem... mas o buscador da Microsoft, ele atinge como buscador 0,0 alguma coisa por cento das pessoas que usam o buscador. Então, eu quase que me obrigo a anunciar. Se eu tiver que for numa empresa e que preciso muito deste tipo de publicidade do tipo, onde é que eu acho o Aurélio? Que o Aurélio faz conserto de para-brisa, ele troca para-brisa de carro. A vida dele é trocar para-brisa de carro. Ele precisa que as pessoas que eventualmente, porque as pessoas geralmente eventualmente vão precisar trocar o para-brisa do carro, que quebrou o para-brisa do carro, elas não estão buscando um lugar... Quem tem carro hoje, não está pensando, não vai dormir pensando, poxa, amanhã eu podia trocar o para-brisa. Não, elas vão fazer isso quando acontecer um acidente, quando riscar. Então, aí o que elas vão fazer? Elas vão no buscador, empresas que trocam para-brisa. Então eu tenho que estar lá. E aí eu vou pagar caro para que simplesmente eu esteja numa posição de destaque no buscador, ou que eu apareça no mapa do buscador, ou que eu apareça no Street View do buscador. Então, isso é as coisas que monetizam. E aí, claro, essas empresas evidentemente vão fazer parcerias, vão criar conteúdo, no caso, se tiver uma criação de conteúdo da própria empresa, ou elas vão fazer parceria com empresas que criam conteúdo, com pessoas que criam conteúdo. Existe muito isso no mundo da tecnologia da informação, né? Pessoas que participam de processos de criação de conteúdo, participando com percentuais, com remunerações de mil formas. Então, a desmonetização não é censura. Agora, dito isso, já que estou no canal Aurélio Schomer, houve um caso em que eu submetia um vídeo com frases de Voltaire, e eu não escolhi nenhuma frase de Voltaire que falasse de atividades criativas diretamente, assim, de uma maneira deselegante, e tem várias, né? O Cândido tem várias. Ou situações assim que realmente são meio grotescas, que as empresas não gostariam de associar seu nome a Voltaire, mas a parte, digamos assim, mais filosófica de Voltaire. Que aí qualquer empresa gostaria de se associar a um conteúdo desse, porque é um bom conteúdo para a empresa se associar, que está ligado ao conhecimento, um filósofo reconhecido, do iluminismo e tal, é tido e havido. O Voltaire é um nome que, se eu pensar como empresário, como marketing, não. Vai ter uma exposição sobre Voltaire, não.
legal. É um bom evento para patrocinar, não é uma coisa ruim. Não é uma coisa, Regis, não é uma coisa que... O Voltaire, inclusive, ele não é um cara que sofre policiamento de direita, porque ele não era radical, nem de um lado, nem de outro. Ele atualmente soa mal, preventivamente, por uma frase que ele não disse. Então, depois a gente entra no... mas aí, o que aconteceu? Houve uma desmonetização. Por quê? Porque a inteligência artificial da plataforma identificou, de certa alguma palavra, identificou mal. E aí eu recorri. E quando passou para a análise humana, evidentemente foi imediatamente ativado, porque a análise humana concluiu isso. Não, peraí, isso aqui são frases, evidentemente, são frases realmente do Voltaire, o cara não está mentindo no título, são frases do Voltaire, é uma coisa sobre Voltaire, e ele não selecionou frases de Voltaire que levassem a alguma coisa que pudesse levar um constrangimento ao anunciante. Vamos lá, Magazine Luiza está anunciando, e aí tem uma frase do Voltaire lá que não sei dizer, atribuída, ou coisa parecida. Tem muita coisa atribuída a Voltaire. Mas lá um trecho de Zadig o Destino que não quando ele fala do tipo de dama lá que não pode falar, tá? Então a Magazine Luiza não quer ser associada a isso, também não coloquei esse tipo de frase. Então eles olharam e disseram, não, tá tudo bem, tá liberado. Mas foi o único caso em que eu vi destoar das coisas, né? Uma desmonetização que não tinha explicação. E aí, quando não tinha explicação, as falhas da inteligência artificial, e por isso existe revisão humana, e eu acho que vai continuar existindo por um bom tempo, porque a inteligência artificial ainda não consegue entender certas sutilezas nesse campo do eu quero associar a imagem a isso ou não quero associar a imagem a isso. Eu vou só reiterar o início e o fim da minha fala anterior, de que desmonetização é uma forma de curadoria, né? E isso é a primeira coisa que eu disse. E a última coisa que eu disse olha, o jornalismo tradicional, por exemplo, também tem uma forma de ser induzido a desestimular certas matérias de opinião ou de reportagem pela questão dos anunciantes, né? Então, o que é a desmonetização de uma plataforma da internet hoje? A plataforma entende que, olha, ninguém vai querer patrocinar isso aí, então eu não vou nem colocar a inserção automática de propaganda ali no meio. Resultado, a pessoa que produz esse conteúdo pode receber alguma remuneração através desta plataforma, através diretamente, talvez também, e... Sim, porque ela tem alternativa sem anúncios que remunera. É menor, mas tem. E tem os serviços de remuneração que permitem, então, que alguém que faz conteúdos muito polêmicos, mas não que são censurados, que não podem ser publicados, sejam remunerados através de um serviço especial. Ou até hoje em dia as pessoas podem dar o Pix, né? Deposita nesse Pix aqui que vocês vão estar contribuindo com a produção de mais conteúdo nesse sentido, né? Então, mas claro, a maneira mais fácil de tu receber o dinheiro, né, pelo teu conteúdo, sem tu ter que escolher, a própria plataforma já coloca ali inserções. Eu às vezes, vi umas propagandas muito estranhas de músicas indianas. Eu pensei, por que eles estão me dando esse conteúdo? Né? O que no algoritmo entendeu que eu sou uma pessoa que vou consumir videoclipes de músicas indianas. Mas até eu gostava, né? Eu achava muito bizarro, mas pararam de colocar. E eu, sinceramente, eu acho que eu sou um mau... Eu explico por que isso acontece. É porque existe existe programas tanto na própria plataforma, quanto em outras plataformas direcionando para aquela plataforma, inclusive concorrentes. Aí você pode anunciar. Você pode anunciar um vídeo do YouTube no Facebook, não tem problema nenhum. Tanto o YouTube aceita que você faça isso, quanto o Facebook aceita recebendo dinheiro. Agora, na hora de você definir o público lá no negócio, você tem a opção automática, deixa que o nosso algoritmo faça isso, certo? Ou você tem a opção, faça você mesmo, defina você mesmo o público. Eu já não sei se é como é. Aí você pode colocar, eu quero que
o sujeito, né? Eu quero que isso vá para o mundo inteiro. Bom, você quer mesmo que isso vá para o mundo inteiro? Tá. E equilibradamente, ou seja, daí daqui a pouco o cara lá dos vídeos indianos estava começando no negócio, né? Tava lá com $50 para gastar, né? E resolveu dizer, bom, eu vou mandar esse meu vídeo para o mundo inteiro, eu quero ser conhecido no mundo inteiro, por isso que ele chegou no Regis. A plataforma nada mais está fazendo do que o nosso algoritmo, nesse caso, foi desligado por opção do anunciante. O anunciante só, eu quero ser visto por qualquer um. Então o Regis entrou nessa coisa também. Existe, eu acho que a possibilidade do algoritmo não ter errado aí. A possibilidade do algoritmo ter errado, claro, sempre há. A inteligência artificial não é perfeita, mas é mais provável que o sujeito lá que ser visto, eu tenho público, ele pode até olhar depois lá, olha, alguém lá do Brasil clicou no meu vídeo e fazer uma grande propaganda disso. Ficou 4 minutos vendo o vídeo dessa música estranha, vamos dizer assim. Exatamente. Eu pesquiso às vezes músicas do Oriente Médio, então em árabe. Eu sou assinante não, eu sou inscrito em alguns canais de música árabe, vamos dizer assim, né? Às vezes eu procuro lá alguma coisa da Armênia. Esses dias há uns 3 meses, encontrei uma armênia que gravou até Garota de Ipanema em inglês e gravou Chove Chuva em português. Meu Deus, coisa peculiar, né? E muito bem, né? Parece a Julia Roberts, Harp Alto, o nome dela. E, enfim, através da monetização automática, também eu conheci algumas coisas, mas eu não entendi muito bem como é que eu faço para ver mais sobre aquilo, porque eu tenho a alternativa de pular, e eu não sei se tem a alternativa de eu entrar, inclusive não me dá a alternativa de parar, de adiantar, de retornar, é só ver ou pular. Não entendi muito bem. Para mim, as propagandas não funcionam muito bem. O efeito principal que tem para mim é ficar com raiva de algumas coisas que repetem muito, né? Até são os melhores vídeos, que às vezes são vídeos que em 5 segundos passam toda a mensagem que eles querem, realmente. Eu fico espantado com a qualidade de síntese de algumas propagandas. Só que tu vê elas 10 vezes no mesmo dia, se tu vê muitos vídeos, né? Então, para mim, que sou um péssimo consumidor, eu não consumo basicamente nada, né? É muito chato. Mas não a ponto de eu querer fazer assinatura premium, né? Eu penso, não. Se eu fizer isso, eu nunca mais vou ver aquelas propagandas de vídeos de música indiana, né? Tipo um rap indiano, vamos dizer assim, né? As pessoas que administram isso também são consumidoras de conteúdo e devem se irritar e se divertir com algumas bizarrices, né? Eu tenho só uma coisinha em relação a esse problema, que é o quanto essas plataformas ficaram tão gigantes e muitas vezes tão oligopolizantes, né, que elas têm um espaço não mais tanto de um espaço privado, mas um espaço público. E aí algumas regras que foram criadas no século XVIII, digamos assim, para controlar o espaço público, para garantir que não haveria certos abusos, até mesmo de curadoria, vamos dizer assim, não se desenvolveram ainda para esses espaços que tecnicamente são privados, mas são os espaços públicos contemporâneos, né? Essa é uma dificuldade. Não, mas veja, Regis, eu nesse caso não tenho essa preocupação. Tem uma visão muito liberal. Porque uma coisa era na década de 1970, por quê? Na década de 1970, para ter TV aberta, você tinha que ter uma concessão do governo. Então, se você não fosse amigo do governo, você não teria concessão da TV aberta. Então, isso realmente é uma violação do espaço público, um domínio do Estado sobre o espaço público, um domínio direto do Estado. Isso quando vários países tinham TV estatal e era única. Não é, e não estou falando e não estou falando de países socialistas, não. Países ditos de livre mercado que não, nós vamos controlar a televisão. Existe até ideologias eu que defendem, né? Vamos lá, a televisão aberta BBC, né? É poderosa demais para que a gente permite que ela se autocontrole. No caso das plataformas, eu não tenho essa preocupação. Aí você vai dizer, mas a plataforma A, porque amanhã pode ser outra, ela tem 97% do mercado. Eu sei que ela tem 97%.
90% é o espaço, é o domínio do espaço público. Neste campo. Ela não tem 97%. Ela tentou fazer uma rede social, deu com os burros na água. Não conseguiu nada. Eu cheguei até a me inscrever, achei até um negócio bem feito, não deu certo. Não teve repercussão como rede social. Rede social quer dizer de troca de mensagem, o povo escreve um negocinho, bota uma fotinho lá e tal. Tem várias formas de ser rede social. A plataforma é uma rede social. Bom, mas vamos supor que eu quisesse, no Brasil, como já aconteceu em outros países, quebrar esses 97%. É que não apareceu um investidor ainda. Eu sou investidor. Bom, para enfrentá-lo, eu vou ter que gastar dinheiro. Para começar qualquer negócio, eu tenho que gastar dinheiro, né? Chamado pré-operacional. Agora, digamos que nesse pré-operacional esteja um gigante. Pensa num Bezos da vida. Eu tenho 10 bilhões aqui de dólares para gastar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os maiores produtores de conteúdo para essa plataforma e dizer o seguinte: eu te pago 50% a mais. Produza para mim, exclusividade. Não precisa ser tudo. Produza algumas coisas de exclusividade para mim. Ele pode fazer o que quiser. Ou ele força o outro a ter prejuízo, ou ele vai ganhar espaço de mercado. Das duas, uma. Ou o outro aguenta o prejuízo. Até. Porque aí também, se o outro aguentar o prejuízo, aí acontece o que aconteceu com o Uber. Né? O Uber nunca deu lucro. E nunca dará. Provavelmente os analistas de mercado que nunca vai dar. Por quê? Porque ele tem um problema seríssimo. Ele tem o monopólio? Tem. As pessoas chegam. Você viajou lá para Belo Horizonte. 97% das pessoas vão estar com o aplicativo Uber na saída do aeroporto. Só que se ele vacilar, se ele quiser ter lucro, tem 50 plataformas locais que dão um jeito. E pode se articular nacionalmente. Não é difícil. O negócio dele não tem nenhuma inovação que não possa ser copiada. Aliás, não tem nenhum copyright no negócio do Uber. Ele não é dono de copyright nenhum, a não ser da própria marca. As plataformas é a mesma coisa. Ela não é um copyright. Copyright é o www, que foi os americanos que inventaram. O copyright é esse. A empresa que tem esses 97%, que é a empresa que comprou essa outra empresa, quando ela estava nascendo, que ela nasceu como um negocinho, nasceu como um fundo de quintal e foi ganhando. Ela nasceu de uma pequena empresa que foi, é legal, ver vídeos é legal, ver ali. Eles têm um nome simples e tal, que chama. Então é isso. Eu não acredito que esse monopólio se mantenha, porque esse monopólio ele depende. Os caras te pensa como dono do monopólio atual, que pode ser passageiro. Quando o pessoal está vendo o vídeo aqui, e o pessoal pode estar nos vendo em outra plataforma, porque o vídeo também é nosso, entendeu? Nós podemos trocar de plataforma, nós podemos botar em mais de uma plataforma. Mas tem 97%. Pensa como dono do negócio. O que eu tenho que fazer para manter isso? Eu tenho que tratar bem meu público lá na ponta, que é o principal. Sem ele não existe nada. E eu tenho que tratar bem meu produtor de conteúdo, porque eu não produzo conteúdo. Meu ponto fraco, meu calcanhar de Aquiles é que eu não produzo conteúdo. Então, se as pessoas gostam de ver fulano de tal, começa com F também, fulano de tal, no caso, o mais conhecido hoje, né? A gente tá vendo amanhã, já não vai ser mais esse, já não vai ser mais com F. As pessoas querem ver fulano de tal, então eu preciso ter fulano de tal aqui, então eu preciso negociar com fulano de tal. Porque se ele não estiver aqui, ele vai perder, ele vai perder. Mas ele pode ser o cara que vai apostar se aparecer o poderoso que tem um monte de gente querendo no meu lugar. Não tenha dúvida de que existem pesos pesados no mundo dos investimentos, das finanças, das ideias, das chamadas, como é que se diz? Não é fintech, aquelas empresas de inovação, né? Startups. Exatamente. Existe o SoftBank do Banco do Japão que só financia isso.
Existe uma série, existem fundos de investimentos que só investem nisso. E existem gigantes concorrentes gigantescos nessa área. Vou dar só o nome da Amazon e da Microsoft. São dois concorrentes gigantescos em áreas afins, correlatas e que disputam o mesmo tipo de mercado, que disputam uma série de coisas, né? O buscador, por exemplo, que disputam streaming, que disputam TV, filmes por assinatura. Estão disputando. É claro que o cara quer os 97% dele. E os 97% não vai ficar para sempre. E se ele quiser manter algo próximo do 97%, ou até ampliar, sei lá, ele tem que cuidar muito bem do seu público, seja na ponta, aquele que vai assistir, seja o criador de conteúdo. Então não vejo problemas aí. Tá? E claro, desmonetização em si, só para concluir o assunto, o tema do vídeo, é isso. A plataforma tem critérios que são estabelecidos por seus anunciantes, claro que por seus principais anunciantes. Não vai ser o Regis lá resolveu anunciar uma nova roupa de ginástica que ele criou lá para a dança dele. Ele investiu R$20 de anúncio, ele não vai entrar nesse comitê de empresas que não vai ser consultado pela plataforma sobre o que o Regis considera que deva ser monetizado, o que ele quer que associe a marca. Se vocês quiserem associar a marca, o que vocês quiserem, fiquem à vontade, pode assistir até com aqueles filmes de conteúdo recreativo. O meu negócio é me tornar conhecido. O Regis não é conhecido neste momento, então ele quer, claro, quando vocês estiverem assistindo, ele já vai ser um cara muito mais conhecido, mas enfim, neste momento que a gente está gravando, ele não é muito conhecido, eu também não sou muito conhecido, então a gente qualquer negócio para a gente está valendo, mas evidentemente que marcas estabelecidas, a Sadia, a fábrica de cerveja, a Magazine Luiza lá, a gente pode estar falando um tempo que essas marcas de varejo duram tão pouco tempo que estão falando, é como se estivesse falando da Arapuã, né? Não se lembra da Arapuã? Era que tinha a maior cadeia de lojas, da Mesbla, né? Que já foram grandes anunciantes e que simplesmente sumiram do mercado. Mas enfim, é isso. Monetizar, desmonetizar, nesse sentido, você produzir conteúdo para a televisão aberta, audiovisual de consumo livre, de consumo não pago diretamente, não diretamente, pago por quem está assistindo, tá? Não diretamente, e baseado em receitas de anúncios. Então, evidentemente que os anunciantes têm direito de dizer se acham o seu conteúdo agradável para a associação de marca ou se eles não acham agradável. E eles têm todo o direito de não achar agradável. Mas está havendo, nesse sentido, as plataformas não são as causas, são os meios pelos quais está se manifestando o seguinte problema. Digamos que um determinado povo, os Estados Unidos, para não pegar o Brasil, né, é um povo que está polarizado. Mas polarizado quer dizer que tem, sei lá, tem 20, 30% de uma população que é muito a favor de uma coisa e tem 20, 30% que é muito contra. E tem, sei lá, 30% que é meio indiferente. Está havendo um domínio meio focado, como diz a Bruna Frascola, né? Alguns intelectuais e o pessoal do RH e do pessoal do marketing de algumas empresas que comprou uma certa nova proposta de status quo que não é tão hegemônico quanto se faz apresentar através das empresas. Mas que põe medo nas empresas. É o que a gente falou, o woke e o politicamente correto botam as empresas sob pressão, fazem pressão sobre os departamentos de marketing das empresas do que a empresa pode associar sua marca ou não. O grande problema é que esse fenômeno já foi até estudado matematicamente, é o paradoxo do radical, né? Por exemplo, dietas extremamente restritivas por motivos políticos ou religiosos. Elas costumam incomodar tanto as empresas que, em vez de elas se defenderem, elas resolvem se adaptar. É um pouco esse o fenômeno que ocorre. Algumas posições são tão radicais que um número pequeno de pessoas consegue fazer uma confusão muito grande. E isso leva, então,
na dúvida, então, vão abraçar essa causa, né? Eu acho que isso é um grave atentado à democracia. Mas eu acho que a sociedade tem meios de reagir a isso. Inclusive, eu já falei, né? Exaustão. Não, inclusive eu já falei. Primeiro que, para mim, já falei no woke, para mim o woke é desespero. Já falei na conversa com o João de Teixeira disso. É desespero porque eles sabem que perderam e vão continuar perdendo. E vão perder de muito. Segundo, que nós que somos conservadores, gente, vamos fazer nossas próprias redes sociais. Vamos fazer com um certo programa aqui de... Não vou nem falar que que eu tenho canal de história, não quero que ele é meu concorrente. Que fez... na plataforma não funcionou porque a gente faturou muito pouco para o nosso nível de produção. Ele se tornou uma empresa e a empresa, ele conseguiu realmente mobilizar as pessoas para doar dinheiro no Pix. Então ele não depende mais. Então, existem 1000 maneiras de a gente se tornar independente disso. E nós também podemos pressionar as empresas. Só quero concluir... Aí outra, nós somos consumidores melhores. Nós somos consumidores com maior potencial de renda e de consumo. Nosso potencial de consumo geralmente é maior. Nós, conservadores. Então vamos pressionar as empresas também. Quer dizer, essas coisas, enquanto existir a ampla gama, eu digo assim, a www, internet, ela pode, ela admite que eu faça um site, uma rede social? Admite. O americano admite. Agora, o que acontece no Brasil é que esse povo politicamente correto woke tomou de assalto completamente não só a mídia tradicional, não só a academia, por decreto judicial. Aí não, aí sim, aí é censura. Aí aí não estou falando de curadoria, não estou falando de empresa. Aí isso é censura, é perseguição, é abuso de poder, como a gente já falou aqui. Você usou a palavra técnica para isso. É abuso de poder, é querer impor uma agenda. O que eu estou tentando chamar a atenção é que já houve na história, é o que eu tentei comentar, de posições bastante minoritárias conseguirem, até utilizando essa armadilha que é a intervenção estatal, então armas pesadas, vamos dizer assim, para impor uma posição minoritária. O exemplo mais catastrófico, talvez, que a gente tem bem marcado isso, que foi até uma emenda à Constituição dos Estados Unidos, e para tirar, então, teve que ter uma outra emenda, e são poucas as emendas da Constituição americana, foi a lei seca.